Então, boa noite. Vamos dar início à nossa aula aí de usinagem e CNC. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro. Nosso assunto de hoje é começar a preparar nos preparar para a nossa aula prática, né? Então, nós vimos toda a teoria relacionada ao processo de furação. A última aula até vimos os últimos conceitos, equações e fizemos uma aplicação. Mostramos aqui agora que nós temos também disponível em nossa turma de terça-feira o material já, até mesmo uma lista de exercícios. Então, se a gente olhar aqui na turma de terça-feira, tem uns exercícios relacionados à furação que eu vou puxar também lá para a turma de quinta-feira. Então, tem um material para ser estudado. Hoje nós vamos falar sobre a questão da aula prática. Inicialmente, a nossa aula prática ela está em projeto de trâmite em relação à liberação, né, do acesso à universidade por parte dos alunos, professores. Voltando ela, eu queria já estar apto com vocês com o nosso material da aula. Então, eu coloquei para vocês hoje lá diversos elementos aí referentes à nossa aula prática. Tá? O primeiro deles é o nosso roteiro. Então, quando eu abro ele aqui, ele já está disponível aqui dentro do AVA para a gente, né? Ó, nosso roteiro de furação. Então, só puxar ele aqui, pronto. Dá uma minimizada aqui. É o nosso roteiro, aula, atividade prática furação. Uma coisa interessante que nós vamos fazer diferente nesse semestre, nós vamos contemplar alguma pontuação para a prática, já que nossa nota é única, né? Nossa disciplina é nota única, então tudo vai contando ponto lá para o final da disciplina. Então, se vocês observarem aqui de início, nós vamos fazer o processo de furação, uma furadeira de coluna. O material que nós vamos trabalhar é um latão, ok? Essa nota individual aqui, esse roteiro, ele vale 10 pontos, né? Sendo 50% os cálculos do roteiro, né? As respostas e cálculos, 50% a peça final. Então, nós vamos avaliar também o acabamento final lá da peça, né? Como vai ser a execução da prática. Dentro do nosso roteiro tem a sequência de execução do mesmo, né? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa furadeira. Para características da furadeira, dentro do AVA também, se vocês observarem, eu coloquei aqui ó, o manual da nossa máquina. Então, vocês vão conhecer um pouquinho ela lá, algumas características. Peguei esse aqui do fabricante. Coloquei também um vídeo de apresentação da própria máquina. Tirei o som aqui. Ele estava ativo aqui, então vocês vão conhecer lá um pouquinho da máquina. Logicamente aqui eles apresentam uma um pouco mais avançada, né, já mais moderna, com alguns elementos associados à NR12, por exemplo, e aí você vai conhecer um pouco do equipamento. Ok? Coloquei também aqui uma foto da nossa furadeira atual, então você consegue ver lá o equipamento que nós vamos trabalhar. A gente pode observar aqui também o painel de velocidades da máquina. Então eu coloquei uma imagem aí mostrando as possíveis velocidades do nosso equipamento. Coloquei uma outra fotozinha aí identificando melhor as velocidades da furadeira. Então a gente tem um painel em azul e o painel em amarelo. Ela vai de 60 a 1760 RPMs. Dentro dessa faixa, já vou explicar o porquê para vocês. Tá? Coloquei aqui também o desenho técnico da nossa pecinha de trabalho, que vai ser a peça a ser furada. Vou já explicar ela para vocês. Para melhor compreensão dessa peça, eu coloquei também um PDF 3D dela. Então, você pode abrir aqui lá dentro do seu documento, né? Ó, opções, confiar, está lá disponível no AVA. Clica aqui na tela. E nós vamos compreender a nossa pecinha aí a ser trabalhada, tá? Então, vejam que são algumas furações com geometrias distintas, tá? Já vou explicar ela para vocês. Então, vamos voltar ao nosso roteiro. Então, a primeira parte do roteiro aqui, a gente tem o preenchimento, né? Com as partes funcionais do equipamento. Aqui perguntamos para vocês em relação aos movimentos, né? Do processo de furação.
Denominamos aqui o tipo de furação, temos 2 tipos de furação aqui que vocês vão preencher aí. E aí entramos no procedimento experimental, né? O procedimento experimental, aqui é uma tabelinha de preenchimento, mas qual que é o nosso objetivo? Então temos aqui o detalhamento técnico da nossa peça. Veja que é uma pecinha que ela tem 4 faces, ela é oriunda de uma peça de diâmetro circular, 38,1, acabei não colocando a medida aqui, mas tudo bem. Então nós temos aqui ó, um furo passante de 12 milímetros, um furo em outra lateral de 6 milímetros e um terceiro furo de 9 milímetros. Veja que são 3 furações. Vai ser uma estratégia de furação, nós vamos pensar como fazer essa atividade em relação às operações. E aí temos aqui ó, o que deve ser calculado. Então, eu já coloquei para vocês aqui o diâmetro em milímetro das brocas. Então, nós temos furo de 6 milímetros, 9 milímetros e 12 milímetros. Qual é o tipo de furação? Que elas são características. A velocidade utilizada. Consequentemente, nós vamos calcular a rotação. Consequentemente, vamos calcular a velocidade de corte, velocidade de avanço, tempo de corte e avanço. Tá? Uma coisa muito interessante. Um paradigma, uma caracterização que vocês vão ter que fazer. Nós vimos que durante nossa aula, a gente sempre poderia determinar lá um avanço, né, em função do diâmetro da broca, né, porque ele trabalha uma taxa de 0,5% a 2% do diâmetro da broca, e também em função da velocidade de corte. Então, dependendo do material que nós formos usar, no caso, o nosso é um latão, que é recomendado aqui na faixa de 65 metros por minuto, em função do diâmetro da nossa broca, vai ser uma consequência de velocidade RPM. E aí nós vamos ter que ajustar isso. Como assim? Digamos que eu tenho uma velocidade calculada aqui de 360 RPMs. Se eu vier aqui na tabelinha da nossa máquina, que está aqui dentro do material, veja que a nossa máquina ela não tem capacidade de 360, e sim 350. Ou seja, eu vou ajustar a velocidade de corte em função da nossa velocidade. Eu posso ter calculado uma aqui em função da velocidade de corte para chegar próximo, só que a nossa máquina tem velocidades específicas. Então, se, por exemplo, na velocidade de corte máxima, tá? Estou dando exemplos, que nós usamos aqui 65 metros por minuto, para aplicação da broca de 9 milímetros, qual seria a rotação que ela especificaria? Se eu não tiver essa rotação, eu vou pegar a mais próxima, ou acima ou abaixo. Acima seria errado, né? Porque eu vou estar aumentando a velocidade de corte, a gente tem a velocidade máxima. Eu pegaria uma velocidade inferior, uma rotação inferior, recalcularia minha velocidade de corte. Então, se eu estivesse dando uma lá, como a gente falou, 360, eu adequaria para 350 e recalcularia minha velocidade de corte. Consequentemente, o avanço é uma função, né? A velocidade de avanço é uma função da velocidade, e aí a gente vai calcular o tempo de corte. Veja que nós queremos o tempo de corte total em minutos no nosso equipamento, ok? Outra coisa interessante que nós temos que levar em consideração na nossa análise, a estratégia de furação. Como assim estratégia? Eu, particularmente, poderia pensar assim, eu tenho aqui, inicialmente, um furo de 12 passante, depois eu faço um furo de 9 passante aqui para o centro e um furo de 6 passante aqui para o centro. Ok? Tudo bem. Mas, talvez eu fazer um furo de 12 direto aqui possa ser um problema. Como assim? Eu fazer uma furação em cheio, né? Eu posso ter um desvio de furo, vai ser uma remoção de material muito elevada, e eu vou ter aqui uma vibração muito excessiva na minha peça. Então, o que eu estrategicamente poderia fazer? Isso aí, logicamente, é um critério de vocês. Para o melhor acabamento da peça, como eu, André, faria a estratégia de furação na minha peça? Eu faria, primeiramente, este furo de 6 milímetros passante total, ok? Faria um giro de 90 graus na minha peça, faria um furo guia aqui de 6 milímetros na direção do furo de 12. Posterior a isso, faria essas duas furações cheias de 6 milímetros, tá? Depois faria uma furação lá com um alívio, né? Ou seja, já com furo guia, né? Reabriria aqui deste lado para 9 e reabriria este lado aqui para 12. Consequentemente, qual que seria
o que aconteceria somente nos meus cálculos? Eu teria que levar em consideração isso no meu tempo de usinagem. Porque, na verdade, minha furação de 6 aqui, ela não vai ser somente este percurso, ela vai ser este completo e este completo. E aí eu faço o cálculo de todo esse tempo de corte. Depois eu faço o tempo de corte somente de 9 milímetros para reabrir aqui e o tempo de corte para 12 milímetros de reabertura aqui. E por final nós temos nossa peça completa e pronta. Desta forma eu teria um melhor acabamento. Mas se eu quiser optar por abrir primeiro o furo de 12, depois abrir o furo de 9 em cheio também e o furo de 6 em cheio, é critério de cada um. Veja que a forma de exercer o processo de furação pode trazer uma qualidade melhor ou não da nossa peça. Então, o intuito de vocês, o que é justamente esse? Preencher o roteiro, né, de forma completa. Preenchendo ele, vocês vão me enviar, mas eles vão servir também para parâmetros de vocês lá no momento da aula prática. Então, esse roteiro ele vai tá disponibilizado já para vocês hoje, para vocês começarem a calcular ele, desenvolver ele. A partir do desenvolvimento dele, vocês têm até terça-feira para me entregar. Terça-feira, o que nós vamos fazer? Estando liberada a aula prática, nós vamos marcar o encontro lá presencial. A priori não está marcado, tá? Estando liberada a partir do dia 8, nós já vamos para a Unifor. Vamos fazer uma peça em comum para todos, lá com o professor auxiliando a execução. Logicamente respeitando todos os parâmetros de biossegurança, de afastamento, de utilização da máquina. Então nós vamos fazer uma peça, um procedimento, para que, e aí vocês vão me entregar o material resolvido. Pode ser de forma digital, pode ser impresso, como vocês acharem melhor, tá? Escaneado, vou imprimir, resolver à mão, mando para vocês de volta, para o professor de volta, ou vou abrir esse arquivo no Word, preencher, dá para abrir no Word, ele está em PDF, mas você consegue abrir, editar, como vocês acharem melhor. E aí, feito isso na terça, quinta-feira nós retornaremos presencial lá, para cada um executar a sua peça de forma individual. Ok? Deu para entender o nosso roteiro, nossa lógica aí, da aula de hoje? Professor, então, terça-feira a gente não vai ter presencial, só na quinta, né? Desculpa, Alberto, não entendi. Desculpa, repete aí para nós, ficou só um pouquinho baixo. A gente não vai ter, no caso, o presencial vai ser na quinta. Então, vamos só confirmar, se possível, terça-feira também, a gente estar presentes lá na Uniforme Laboratório para a gente executar uma peça em comum com todos. Ver o passo a passo. Para que na quinta a gente consiga cada um executar a sua de forma individual. Tá certo. Tá certo? Logicamente, nós estamos... Opa, desculpa, pode falar. O senhor vai avisando aí pelo WhatsApp. Não, sim, isso que eu ia falar agora. Nós vamos estar alinhados. A priori, se fosse a decisão agora, nós não poderíamos nos reunir terça-feira, porque ainda não está liberado. Mas, saindo dessa liberação, que eu acredito que deve sair amanhã, porque o governador ele sempre coloca o posicionamento na sexta-feira, aí a gente vai combinando. Se não der certo terça-feira, o que a gente vai fazer? A gente pega, dá uma aula, começa o assunto sobre torno, que é o nosso próximo assunto, e aí só prorroga um períodozinho aí a nossa aula, entendeu? Se for melhor, a gente pode deixar até definido assim também. Qualquer coisa, terça-feira a gente fala sobre torno, e aí, quinta-feira, a gente faz um encontro lá para a peça em comum, depois marcamos um horário para uma peça dentro do horário da aula, para a gente fazer a peça em comum, uma peça individual de cada um. Tranquilo? Ok. Beleza? Sim, isso a gente... Pode falar. No caso, nos nossos cálculos aqui, a gente multiplica por 2, por filabrosa ter 2 arestas de corte, né? Isso, né? Aqui, ó, o avanço, né? Velocidade de avanço. Opa, desculpa. Tanto que se você olhar aqui na aula, eu já alterei, viu? Tá na aula de terça-feira. Eu só vou alinhar isso aqui para ficar tudo igual. Só um instante aqui, ó. Eu alterei já no material didático aquilo lá.
Se você olhar aqui nossa última aula, deixa só ela abrir aqui. Só um instante. Processo de furação aqui, ó. Se a gente olhar a nossa última aula, eu já coloquei a equação na forma correta aqui. Então, o nosso avanço, né, ó, velocidade de avanço, leva em consideração o avanço, a rotação e o número de arestas de corte. Tranquilo? Ok. Beleza? E aí vejam, ó, uma coisa que eu comentei com vocês bastante, que é uma realidade em relação à nossa aula de hoje, é só ficar atento aqui a essa questão do ajuste. Então, por exemplo, eu vou ver aqui, ó, o latão, ele trabalha aí 65 metros por minuto. Numa broca de, numa broca aí de 6 milímetros, eu vou ver lá qual vai ser a rotação, né? Só que esse valor que der aqui, eu vou ter que adequar para a nossa máquina. Então, eu vou ver aqui qual é o parâmetro da nossa máquina mais próximo. Se ele, com certeza você vai escolher um número inferior. Porque se você escolher um superior, ele vai ultrapassar essa velocidade. Você pegando esse inferior, você só vai ter que recalcular aqui a verdadeira velocidade de corte. Aí essa rotação influenciar em função da máquina vai influenciar aqui a velocidade de corte. E aí vai influenciar o tempo de corte. Ok? Ok. Legal. Tranquilo? Muriel, alguma dúvida, algum questionamento? Eu vou salvar esse videozinho aí para mandar também lá para o Vitor. Pessoal, então a aula era mais essa instrução de hoje. Eu queria passar para vocês justamente esse roteiro, informar para vocês a execução do mesmo, mostrar que lá no AVA já está disponível todo o material didático, então tem bastante informação sobre, né, o que está sendo apresentado aqui na aula, parâmetros da máquina, do equipamento. Na apresentação da aula teórica também fala isso, as partes componentes da máquina, mas se você observar aqui, tem várias informações, fotos do equipamento lá, que vai ajudar você. Por exemplo, o RPM lá, eu coloquei aquela tabelinha, mas você pode olhar, eu coloquei tanto essa foto, quanto a foto do equipamento aqui, ó. Painel de velocidades da furadeira de coluna. Esse aqui é o real lá. Então a gente ajusta aqui, por exemplo, o bloco azul para a coloração azul, ou amarelo para a velocidade em amarelo. E aí adequa o equipamento lá e pode trabalhar. Ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Lembrando, nosso alinhamento da próxima aula de terça-feira. Fique tranquilo, nós vamos conversando pelo WhatsApp. Ok? Já disponibilizo para vocês também a gravação da nossa aula. Tranquilo? Ok. Pessoal, agradeço a atenção. Então, vamos aproveitar o nosso resto de aula, o nosso horário aí, para começar a desenvolver o roteiro da nossa aula prática. Trabalhar de forma eficiente. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço, obrigado pela atenção. Bom feriado, né? Bom fim de semana e até terça. Todos nós. Até mais.